Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que, olha, muita gente nem dá bola, mas que é a base do nosso português, as preposições. E pode esquecer aquela aula de gramática chata, tá? Aqui a gente vai olhar para essas palavrinhas como elas realmente são, verdadeiras chaves que podem mudar tudo no sentido de uma frase. Bora lá? Então, para começar, dá uma olhada nisso aqui. É a mesma palavra, a preposição a, só que em dois mundos totalmente diferentes. Na primeira frase, mataram a galinha a machado, esse a mostra como mataram, qual foi o instrumento. Já na segunda, João estudou a passar no concurso. O a aponta para um objetivo, uma finalidade. É impressionante, né? Uma palavrinha que parece tão insignificante vira uma espécie de camaleão, muda de sentido conforme o lugar. E é justamente esse o código que a gente vai decifrar hoje. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos ver o poder dessas palavrinhas. Depois, os dois tipos que existem. Aí, a gente parte para decifrar os códigos, pega umas dicas práticas, faz um teste rápido e no final a gente vai entender por que, no fundo, o contexto é que manda em tudo. Beleza, então. Para a gente começar a quebrar esse código, a primeira coisa é conhecer as duas grandes famílias de preposições. É uma divisão bem simples, mas que, olha, ajuda demais. A primeira família é a das preposições essenciais. Pensa nelas como as especialistas, sabe? A única função delas na vida é ser preposição. Palavras como a, com, de, para, elas são tipo os sócios fundadores desse clube. Nasceram só para isso, conectar ideias. Aí vem a segunda família, as preposições acidentais. Se as outras eram especialistas, essas aqui são as que fazem bico. Palavras como salvo, durante, conforme, elas têm outros empregos na gramática, mas de vez em quando elas quebram um galho e atuam como preposição. São super versáteis e mostram o quanto a nossa língua é maleável. Ok, agora que a gente já sabe quem é quem, vamos para a parte mais legal. Vamos investigar a fundo três das preposições essenciais mais usadas e ver na prática como o significado delas dança conforme a música, ou melhor, conforme o contexto. Vamos começar com a preposição com. Olha a mágica acontecendo. Em gostaria de sair mais vezes com você, ela claramente indica companhia. Mas se a gente fala lavei a roupa com sabão de coco, o com já virou um instrumento. E em ficaram aflitos com o tsunami, aí o com está mostrando a causa. Percebe? Mesma palavra, três ideias totalmente diferentes. O que muda? O contexto em volta. Agora vamos para o de, outra preposição que é um verdadeiro canivete suíço. Ela pode indicar posse, né? O dinheiro de Maria, tranquilo, mas também pode mostrar do que algo é feito. A casa foi feita de madeira. Ou ainda, a causa de alguma coisa, como em as frutas caíram do pé de podre. O segredo é sempre o mesmo. A palavra sozinha não faz milagre. É o conjunto da obra, são as palavras ao redor que dão o poder a ela. E para fechar esse trio, o para. Ele é o campeão quando o assunto é finalidade. O aluno estuda para passar. Mas não é só isso, ele também pode indicar direção, como em eu caminhei para a rua animada, ou até marcar um tempo futuro. Marcamos o encontro para amanhã. Finalidade, direção, tempo, tudo isso numa palavrinha só. Ok, muito legal a teoria, mas e na prática? Como a gente faz para identificar isso de um jeito rápido? Pois é, existe um macete, uma dica de ouro, ou como o pessoal fala, um bizu, para ajudar a gente a sacar um desses significados. E o bizu é esse aqui. Lembra daquela frase lá do comecinho? João estudou a passar no concurso? A dica é simples. Tenta trocar o a por para. Vamos fazer o teste. João estudou para passar no concurso. Funcionou? Perfeitamente. O sentido é o mesmo. Pronto. Esse teste rápido já confirma que a ideia aqui é de finalidade. Simples e muito, muito eficaz. Beleza. Agora que a gente já tem a teoria e tem um macete na mão, bora ver como isso aparece na vida real, tipo numa questão de prova. É hora de colocar a cabeça para pensar. Olha aí a questão. Qual é o sentido da parte que está sublinhada? Ele então encaixa a cabeça em um visor 3D para ver imagens aumentadas do interior do corpo. As opções são causalidade, condicionalidade, finalidade ou temporalidade. Pensem um bocadinho. Porque ele encaixa a cabeça no visor, qual é o objetivo? E a resposta certa é a letra C. Finalidade. Exato. A lógica é bem direta, não é? A pessoa encaixa a cabeça no visor com um objetivo, com um propósito. E que propósito é esse? Ver as imagens. O para está ali justamente para deixar essa finalidade bem clara.
E essa questão nos leva direto para o ponto principal, para a ideia mais importante de toda essa nossa conversa. Se tem uma coisa que precisa ficar na cabeça depois de tudo isso, é o que vem agora. Preposição não é uma lista de regras para decorar para a prova. Não mesmo. Elas são palavras vivas e dinâmicas. O verdadeiro poder delas, o significado real, só aparece quando a gente olha para o que está em volta. Então, dominar preposição não tem a ver com memória, tem a ver com percepção. É sobre ler a frase inteira e entender o contexto. E com isso, a gente fecha a nossa análise. Agora que esse código das proposições ficou um pouco menos misterioso, fica uma provocação. Que outras palavrinhas pequenas do nosso dia a dia, que a gente nem presta atenção, também estão aí, escondidas à vista de todos, só esperando para serem decifradas? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.